Lição de terça-feira, o Evangelho Eterno. Aí você me pergunta, pastor, qual que é o Evangelho Eterno? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Evangelho, as boas novas, é a pregação daquele momento em que Jesus, Deus, se fez carne, morreu por todos os pecadores e hoje ele estende a todas essas pessoas a opção da salvação. Isso daí é o Evangelho. E essa ideia, em algum momento da humanidade, pós-Jesus, vamos entender, nós estamos vivendo ali em torno de 2023 depois de Cristo, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da soma dos anos ali, mas é mais ou menos esse período, ok? Nesses últimos 2000 anos, tá, o Evangelho, em muito sentido, ele foi deturpado. E aí, quando você olha para esse texto, né, de Apocalipse capítulo 14, existe um chamamento, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Por quê? Se ele tem o evangelho eterno para pregar, significa de que existem outros evangelhos por aí, assim, mais obscuros, que são quase verdade, mas não totalmente verdade, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe claramente um único caminho para a salvação é a aceitação de Jesus e o seu sacrifício. É a salvação pela graça maravilhosa de Jesus. Só que existem alguns evangelhos que dizem que você, através das suas obras, você pode alcançar algum tipo de mérito para ser salvo. Só um exemplo para você. Vou dar um outro exemplo. Existem algumas denominações que colocam no líder praticamente a figura que é a figura de Jesus. Jesus é o intercessor entre o ser humano e Deus. Não existe mais ninguém nessa, sabe como é que é? Não existe assim, o ser humano, alguém, porque é líder de uma igreja, aí tem Jesus, aí tem Maria, aí tem Deus. Não existe isso, não existe nenhum intercessor. Qual que é o evangelho? O evangelho é, nós dependemos exclusivamente, tão somente, não precisamos de mais ninguém a não ser Jesus. Então, quando a gente olha para a história do cristianismo, a gente percebe que o evangelho, aquele que é o verdadeiro, aquele que é o eterno, em algum momento ele se perdeu. E quando a gente olha para a nossa função como igreja do final dos tempos, esse chamamento de Apocalipse capítulo 14, é exatamente para falar e pregar o evangelho que é eterno, o evangelho verdadeiro, o evangelho que diz que tão somente Jesus é que nos salva. Perdão dos pecados, é Ele quem nos dá, eu não preciso de ninguém. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, a gente percebe claramente de que o centro é Jesus. E Jesus, no Apocalipse, ele é chamado mais de 28 vezes com o nome de Cordeiro. Isso dando a entender que foi o seu sacrifício que nos possibilita a vida eterna. Então, vamos pregar o Evangelho, mas vamos pregar o Evangelho eterno.